Olá pessoal, muito boa tarde. Na aula de hoje nós iremos tratar a respeito do uso dos pronomes, tá? Trabalharemos com os pronomes pessoais. Então eu peço que você pegue o seu material desse momento para que possamos dar início às novas explicações a respeito desse assunto. Fique antenado, fique totalmente conectado com tudo que vai ser apresentado hoje para que você possa entender nos mínimos detalhes, tá bom? Então, nossa aula a respeito dos pronomes pessoais está começando. Especificamente, nós trabalharemos com os pronomes pessoais do caso reto. E aí, na nossa próxima aula, nós partiremos para os pronomes do caso oblíquo. Tá bom, gente? Então, fique conosco que nossa aula está começando. Bem, pessoal, eu gostaria que antes de iniciarmos os comentários a respeito do pronome pessoal, certo? Do caso reto, vocês dessem uma olhada nessa imagem aqui da página 26 que diz o seguinte, olha, continue rolando o seu feed. Nós precisamos subir. Aqui você vê a imagem de um elevador, certo? Várias pessoas dentro e nós vamos fazer o uso, logicamente, dessas informações aqui. Nós precisamos subir. Eu peço que você coloque o seu livro lá na página da explicação, tá? Na página 29 exatamente, para que a gente possa entender essas informações de hoje. Ó, em algumas aulas anteriores, que no caso a gente pôde dar uma analisada agora, estudamos um meme que apresentava a imagem de algumas pessoas em um elevador e na legenda dizia o seguinte, nós precisamos subir. Olha, se em vez desse período tivéssemos assim, você precisa subir, o efeito de humor seria o mesmo? Passo para a página seguinte. Não. Isso porque nós e vocês são pessoas o quê? Diferentes, tá? E se você, que no caso que visualiza a imagem, fosse subir como recomendado, você não iria a lugar nem algum, né? Mas o grupo que diz que precisa subir, sim, caso você continue a rolar o seu feed. Agora leia o texto. A Helena é vizinha do Maurício e o Maurício sempre fala de como a Helena é divertida. Uma vez, o Maurício chamou a Helena para ir até a casa da mãe do Maurício. O que há de estranho nesse texto? O fato de ele estar o quê? Repetitivo. Você pode observar quantas vezes apareceu Helena aqui, 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 certo? Maurício aqui, aqui, aqui novamente, tá? Olha aqui também. Aí eu quero que você observe agora isso aqui, olha. A Helena é a vizinha do Maurício e ele sempre fala de como ela é divertida. Uma vez, ele a chamou para ir até a casa da mãe dele. E aí, dá para perceber diferença? Com toda certeza, né, gente? Você consegue perceber, comparando esses dois trechos aqui, que existe uma diferença em relação à organização. O sentido é o mesmo, certo? No entanto, a organização faz toda a diferença, né? Aí diz aqui, olha, bem melhor não. O que melhorou o texto foi o fato de evitarmos o uso repetido dos substantivos Maurício e Helena, como a gente já descobriu anteriormente, substituindo-os por pronomes ele e ela. Constatamos dessa forma que uma das funções dos pronomes é retomar o quê? O nome. Eu queria que você passasse seu marca-textos aqui, olha.
constatamos dessa forma que uma das funções dos pronomes é retomar o nome. Aí, no caso, olha, em vez de Maurício, podemos dizer ele. Em vez de Helena, podemos dizer ela, tá? Outra questão interessante é que não se pode começar essa mesma frase já usando o pronome, pois assim a referência se perderia, né? Eu não saberia dizer quem é ele, quem é ela. Então, o ideal, logicamente, correto, é você iniciar dizendo os nomes deles e aí depois começar a fazer o uso dos pronomes fazendo a devida referência, né? Veja aqui, olha. Ela é vizinha dele. Se eu tivesse isso aqui, olha, eu saberia quem é ela, certo? Eu saberia quem é ele? Não saberia, né? Dizemos por isso que os pronomes são essencialmente anafóricos. O que quer dizer isso? Eu queria que você destacasse isso aqui, olha, que nada mais é do que uma expressão que se refere a outra. Então, sempre que a gente fizer essa alusão a termos que são anafóricos, são termos que se referem a outros que já foram citados, tá bom? Aí observa aqui essa imagem que você tem aí no seu livro, que diz assim, olha, que dia bonito. Nele temos alguém que fala, que no caso é a personagem chamada de Helena, e alguém que escuta, que é o Maurício, tá? Além disso, há uma mensagem que está sendo transmitida, no caso a observação de que o dia está bonito, não é verdade? Dessa maneira, conseguimos perceber que em uma situação de comunicação há um emissor, ou seja, aquele que fala, tem também um interlocutor, que é com quem ela está falando, e temos também o assunto, que é do que ou de quem se fala. Nesse caso, falando a respeito do dia. Então, tem o emissor, que é quem está falando. Nesse momento, eu sou o emissor, tá certo? Eu estou falando. Vocês são os interlocutores, ou então, em algumas classificações, algumas gramáticas, são chamados de receptores também, que é você que está me ouvindo, tá bom? E o assunto que é o que nós estamos abordando, do que ou de quem se fala, tá bom? Então avance aí para a página 31. Esses três elementos podem ser indicados por pronomes pessoais. Ela, fazendo referência a Helena, ele a Maurício e ele também fazendo referência ao dia, tá bom? Além disso, os pronomes pessoais variam de acordo com as funções que exercem. Nas orações dessa maneira, eles podem ser no caso reto ou então no caso oblíquo. Como eu tinha falado no início para vocês, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar especificamente com os pronomes do caso reto e na próxima aula nossa iremos ver o caso dos pronomes oblíquos, tá bom? Então, primeiro caso, pronomes retos. Veja, o pronome pessoal do caso reto é aquele que na oração exerce a função de sujeito ou então de predicativo do sujeito. Eu queria que você destacasse essa parte aqui. Então, o pronome pessoal do caso reto ele pode ser o sujeito da frase, como também pode ser o predicativo. O que é o predicativo? Aquela informação que é dada a respeito do sujeito, tá bom? Veja, eu não posso sair de casa hoje. Qual é o sujeito da frase? Eu. Veja que aqui está sendo utilizado um pronome pessoal do caso reto, tá? Então, ele está exercendo a função de sujeito da frase. Já nesse outro caso, olha, a sortuda é ela. Então, nesse caso, ela não exerce função de sujeito, e sim de predicativo do sujeito, que é a informação a respeito do sujeito. Quem é a sortuda? Ela, tá bom? Esses pronomes apresentam flexão de número, o que é número, singular e plural, e também de gênero, apenas na terceira pessoa, para o ele, ela, eles ou elas, tá bom? E de pessoa, que marca, no caso, a pessoa do discurso, né? Então, veja aqui. Primeira pessoa, vocês já conhecem isso, porque eu já comentei bastante a respeito desse assunto. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda, tu, ou então você, certo? O mais utilizado é o tu. Terceira, ele ou ela. Primeira do plural, nós. Segunda, vós, ou então vocês, que é o plural dessa segunda aqui, tá vendo? E terceira pessoa, eles ou elas. Ok? Então, esses aqui são os pronomes pessoais do caso reto. Para que é que eles são usados? Para a função de sujeito e também para a função de predicativo do sujeito. Tá bom? Pronto, pessoal. Então, são essas as informações. O que é que nós temos para hoje? Para hoje, eu preciso que vocês estudem essas informações que eu passei nesse vídeo.
gostaria que você voltasse para assistir novamente todas as informações que eu passei, que isso precisa ficar memorizado na cabeça de vocês, tá bom? Então, só com uma explicação, realmente a gente não consegue memorizar todas as informações. Então, o ideal é que você retome o vídeo e aí tente memorizar, tá bom? Pronto. Na próxima aula, nós iremos trabalhar com o caso dos pronomes oblíquos, e aí você já precisa ter esses pronomes do caso reto todos memorizados em sua cabeça. Combinado assim? Então, até o nosso próximo encontro. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Os pronomes retos exercem a função de sujeito. Ela canta bem. Pronomes oblíquos têm a função de complemento, objeto e podem ser átomos, são empregados sem preposição. A garota nos contou seu segredo. Tônicos são empregados com preposição. Ana Paula gosta de ti. Pronomes retos, eu, tu, ele, ela. Pronomes átonos, metecer, leoa. Pronomes tônicos, mim comigo, ti contigo, se consigo, ele, ela. Veja agora como fica no plural. Pronomes retos, nós, vós, eles, elas. Pronomes átonos, nos, vos, seles, os, as. Pronomes tônicos, nós conosco, vós convosco, se consigo, eles, elas. Pronomes retos, eu, tu, ele, ela. Pronomes átonos, metecer, leoa. Pronomes tônicos, mim comigo, ti contigo, se consigo, ele, ela. Veja agora como fica no plural. Pronomes retos, nós, vós, eles, elas. Pronomes átonos, nos, vos, seles, os,